Olá, muito boa tarde. Falar de um pastor remete para ambientes isolados e para a raridade de uma opção profissional. Mas se procurarmos essa personagem nas páginas da Bíblia, ela ocupa um lugar central, determinante mesmo para a transmissão de muitas mensagens, como veremos nos textos bíblicos que vamos analisar nos próximos minutos. São para isso convidados do programa Eclésia o biblista Padre Armindo Vaz e o teólogo Frei José Nunes. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa para analisarmos as três leituras deste domingo, que se escutam nas Eucaristias deste domingo. E antes de analisarmos o Evangelho, vamos ouvir o texto do Evangelho que será escutado nas missas deste domingo, para depois seguirmos com a respectiva análise. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: "Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco." De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam. E de todas as cidades, acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Padre Armindo Vaz, como incluir este episódio, este momento no cotidiano da vida de Jesus? Ele está na sequência do trecho do Evangelho que meditávamos no domingo passado. Lá meditávamos o envio dos 12 apóstolos por parte de Jesus. Agora, esses mesmos apóstolos voltam de fazer a evangelização e fazem o balanço desse seu apostolado juntamente com Jesus. Isto é interessante porque nos faz pensar que depois de fazer apostolado convém sempre voltar ao Mestre, voltar a Ele para estar com Ele, estar na companhia dEle, partilhar novamente da sua experiência de mestre e dos seus ensinamentos. É com esse objetivo que Jesus diz: "Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco." É exatamente com isso. É para falarem entre si, portanto, para reabastecerem. É fazer o reabastecimento. E o reabastecimento faz-se naturalmente com descanso. Mas parece que não conseguiram, não é? Parece que não conseguiram, porque realmente ele teve um lindo projeto de férias, que era ir para o mar da Galileia com os discípulos, num barquinho, muito tranquilo, e passar para o lado de lá para gozarem um pouco de tranquilidade. Mas a multidão soube-o e antecipou-se a eles, chegaram lá antes que eles e, portanto, já não tiveram descanso. Mas a intenção era boa, de ter um descanso. E eu penso que também é muito por isto que este texto coincide aqui por parte da comissão que escolheu, a comissão litúrgica que escolheu estes textos litúrgicos, estes textos bíblicos para a liturgia, teve a intenção de escolher este texto no princípio de férias ou quando muitas pessoas estão a ir para férias. É importante este descanso que deve dar uma novidade à pessoa. É reabastecer-se, portanto, encher-se de novo. Encher-se de novo do novo. E o novo aqui não vem de fora, não vem de contemplar só lindas paisagens, que também é muito interessante, mas o novo aqui vem de dentro. Não vem tanto de fora como de dentro. E aí o silêncio tem uma tarefa muito importante. Passam por outro lado, encontram então a multidão, e quando viu a grande multidão, Jesus compadeceu-se de toda aquela gente. É uma atitude típica
de Jesus, que é uma atitude interior, compadecer-se nas suas entranhas, isto é, ele enterneceu-se, daquele amor afetivo e efetivo pelas pessoas. As pessoas estão sempre no seu alcance, na sua visão, nunca pode fugir, nunca pode estar fora da visão das pessoas, porque é por elas que ele está lá, que ele existe. E porquê é que se enterneceu? Porque eram como ovelhas sem pastor. Que força tem essa imagem? Enorme, porque de facto elas tinham pastores. Os chefes políticos, os escribas, os fariseus, os reis, o rei Herodes, os rabinos, tinham vários pastores, vários chefes, mas eram chefes que se governavam a si próprios e não cuidavam do rebanho, não se preocupavam com as pessoas, as pessoas que não conseguiam ter confiança e ter esperança na vida. Era uma vida sem sentido, ou então não encontravam sentido para a vida. Pelo contrário, Jesus aqui, em linha com o Deus do Antigo Testamento, assumiu o papel de pastor de Israel. E seu primeiro grande objetivo qual foi? Dar comida às pessoas. Dar-lhes alimento às ovelhas. Como é que o faz? Diz aqui o texto, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Este ensino é um ensino que é feito, sim, também com ensinamento, mas com a sua palavra. A palavra tem o duplo sentido de pão e de ensino. O pão, que vai ser logo a seguir, isto é, de facto, começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que é que vem a seguir? A multiplicação dos pães. E, portanto, Jesus é um episódio que se segue na continuidade do texto. Jesus a cuidar-se das pessoas, por ação e não só por palavra. Frei José Nunes, acredito que considere interessante esta proposta de descansar aí um pouco. Pois, nesta altura, não é? Bem, eu acho interessante que a gente precisa, eu e todos nós, não é? Todas as pessoas fazem essa experiência na vida, não é? De que, portanto, trabalham, a vida pede trabalho e o trabalho até pode ser uma forma muito importante da realização das pessoas, mas a pessoa realmente não vive só para trabalhar, a pessoa também precisa de outras dimensões, de cuidar de outras dimensões na sua vida, e uma delas, de facto, é o descanso, ou o reabastecimento, o encontrar-se consigo mesmo. Portanto, é trabalho, mas é descanso. Eu lembro-me que aqui há 30 não, já vai, mas é para 40. Mas há 30 ou 40 anos havia um lema da comunidade ecuménica de TZ, que serviu durante vários anos para a meditação, a reflexão, a oração, que era luta e contemplação. Era assim, esse lema. Não é? E acho que, lembrei-me agora, tem muito a ver com isto que o texto do Evangelho fala, que nós estamos a conversar. A vida realmente é luta e contemplação. A vida é trabalho e descanso. E nesse aspecto, lá está, a gente ultimamente tem falado muitas vezes deste Papa. Este Papa acabou de sair, há poucas semanas, com uma encíclica sobre a ecologia. É a primeira grande encíclica sobre a ecologia integral, isto de um Papa, não é? Não é que outras pessoas e os Papas anteriores não tivessem dito umas frases sobre a questão ambiental, ecológica, mas um texto de 150 ou 160 páginas sobre a ecologia e entendida de maneira interdisciplinar é a primeira vez que um Papa escreve sobre isso. E a uma certa altura, mais para a parte final, ele fala justamente disto. Porque a questão do descanso é uma questão ecológica. E a questão do celebrar a vida, até nos sacramentos também, é uma questão ecológica. Porque muitas pessoas pensam em ecologia apenas como não devastar as florestas, não poluir os rios, tratar das focas, como dizia a Brigitte Bardot, não é? Quer dizer, ora, a ecologia é tudo isso, mas é muito mais. E é, sobretudo, tratar do ser humano. Porque o ser humano é que é o ser principal da criação. Então a ecologia tem a ver com o cuidar da vida e das relações entre os seres humanos. E no cuidar da vida do ser humano, o Papa fala disto. Tratar do corpo, tratar dos ritmos da vida, o descanso, a celebração, isto é ecologia.
Isto é muito necessário. Isto é tratar da natureza, onde o ser humano é o principal ator, digamos assim. E, portanto, olha, é um texto interessante que nos faz meditar nesta perspectiva do descanso também de outra maneira. Isto é uma questão verdadeiramente ecológica. E o que dizer desta atitude de Jesus, que mesmo tendo por objetivo o descanso, é desafiado a Isso é que é extraordinário. Isso é que é extraordinário. É que Jesus realmente, como dizia o Padre Armindo, buscou muitas vezes o descanso. Ou ir para lugares sozinhos, ermos, para o monte, lugares ermos, ou ir para o meio do lago, como neste, ou até ir para o estrangeiro, ter férias no estrangeiro, para a região de Tiro e Sidon. Mas logo foi apanhado, não é? Portanto, Jesus realmente queria o descanso, mas havia um valor, e não é que não o fizesse, não é? Mas havia um valor, havia uma realidade que se sobrepunha ao seu descanso pessoal. Era o bem dos outros, as necessidades dos outros. Então, mesmo querendo descansar, se havia alguém a quem fazer bem, ele fazia o bem. E isto faz lembrar também, é a questão do sacrifício. Tenho um confrade muito conhecido, não é? Frei Bento Domingos, que desde há muitos anos que lhe ouço esta frase assim: Jesus não gostava nem buscava sacrifícios, mas por causa do bem dos outros era capaz de todos os sacrifícios. Isto é uma coisa maravilhosa, eu acho que resume um pouco a vida cristã. É essa atitude também que encontramos na primeira leitura, Padre Armindo Vaz, a atitude construída a partir da imagem dos pastores e das ovelhas sem pastor. O profeta Jeremias fala no capítulo 23, eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas, dispersas por todas as terras, dar-lhes-ei pastores. Está em total ligação com o trecho do Evangelho que meditávamos e que comentávamos há pouco. De facto, lá falava-se de ovelhas sem pastor, e aqui agora vemos que essa realidade já acontecia, já existia no Antigo Testamento, onde o povo de Israel muitas vezes foi visto pelos profetas, que colocavam na boca de Deus expressões deste género, que o seu povo, o povo de Deus, era um rebanho sem pastores. E o texto de Jeremias foi escolhido para fazer esta ligação com o Evangelho. Diz o Senhor, não diz o profeta, diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. É assim que começa o texto que se escuta neste domingo. E depois a palavra posta pelo profeta Jeremias na boca de Deus continua a arguir contra estes maus pastores que receberam a incumbência, a delegação do seu povo para cuidar dele, mas, ao contrário, tratavam-se a si próprios. Então, veja que isto está dito num contexto em que, de facto, os reis, particularmente os reis de Israel, os chefes políticos, tinham demonstrado tudo menos serem bons pastores do seu rebanho. Profeta Jeremias, ele nasce por volta dos 650 a.C., meados do século VII, e sente-se chamado por Deus, anteriormente, para falar ao povo de Deus lá por volta do 625 a.C. Cerca do ano 600, Israel entra numa crise política e social terrível. A hegemonia daquilo que é hoje o Iraque, na antiga Mesopotâmia, que era a Babilônia de então, essa hegemonia cresce, avança, sobretudo com o rei de Babilônia, que era Nabucodonosor. 597, ele faz já uma invasão à terra de Israel, a Jerusalém, e leva como desterrados, exilados para Babilônia, a fina flor do Reino do Sul, de Judá, que tem capital em Jerusalém. Leva muita gente desterrada. E o rei, e depõe o rei, e deixa lá outro rei, fica lá outro rei, mas o outro rei
também não se cuida, não cuida do povo e deixa-o abandonado. E assim sucessivamente. Houve ali, num pequeno período de tempo, vários reis que não cuidaram do povo. Até que em 586, Nabucodonosor, já incomodado definitivamente com esses vários reis que não eram hábeis, eram inábeis politicamente, agarra, vem a Jerusalém, arrasa Jerusalém capital e destrói o templo e leva a maioria das pessoas como exilados para a Babilónia. É o exílio do Reino do Sul. Ora bem... É nesse contexto que acontece isto. Esta profecia. E aí então Jeremias diz, o próprio Senhor será pastor das suas ovelhas. Ele cuidará delas. Ele será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. E aquele que será escolhido por ele para ser verdadeiro rei, o seu nome será o Senhor é a nossa justiça. Claro que Jeremias não está a pensar em Jesus. Obviamente. Está a falar para o seu tempo. Mas os cristãos viram em Jesus a realização perfeita e o cumprimento desta profecia de Jeremias. Jesus como o verdadeiro bom pastor que tratou bem das suas ovelhas. Na atualidade, Frei José Nunes, como podemos ler este texto? Que desafios coloca ele? Deus prometeu pastores, não é? E um grande pastor. E, de facto, pastores não nos faltam, quer dizer, e na Igreja os pastores são essencialmente os bispos, os padres, não é? Ou o Papa também, o grande pastor, não deixa de ser um bispo. Bispo de Roma, como ele mesmo diz. Portanto, Deus prometeu pastores e nós temos pastores. Mas a verdade é que esta experiência do pastoreio, eu gosto sempre de refletir também nisto desta maneira. Eu acho que é muito mais ampla a experiência do pastor, das ovelhas, porque, no fundo, quase todas as pessoas são chamadas a ser pastor. O que é o pastor, a função do pastor, é cuidar do rebanho, é cuidar dos outros, não é? Cuidar do seu alimento, da sua vida, das suas pastagens, enfim, bem. De proteger. Ora, o que é que são os pais para os filhos? São pastores. O que é que são os filhos para os pais idosos? São pastores. É? O que é um responsável de um setor do trabalho, de um serviço? Não é? Ou de um governo? São pastores, têm que ser pastores, não é? Qualquer exercício de liderança e de cuidado do outro. Exatamente, liderança no cuidado dos outros. Um treinador de futebol é um pastor. E tem que tratar bem daquelas ovelhas que às vezes são bem trasmalhadas, não é? Mas quer dizer, portanto, todos nós fazemos a experiência do pastoreio, do cuidar dos outros, não é? E quando Deus diz que nunca faltarão pastores, é para todos nós também nos pormos na função de pastores ao serviço dos outros, no cuidado dos outros, não é? Uma mensagem que se colhe por certo também desse texto. Passamos ao texto da segunda leitura, Padre Armindo Vaz, o nosso tempo vai avançando. A leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Que homem novo é, que afirmação é feita aí sobre um homem novo que surge na história? Este trecho está na sequência do trecho do hino cristológico que se lia no domingo passado, em que Paulo descrevia o grande projeto de salvação da humanidade por parte de Deus. Ora bem, aqui agora, neste trecho que está quase logo a seguir, Paulo diz que Jesus leva a cabo esse projeto de salvação como? Reunindo dois povos num só povo, reunindo os dois povos que eram mais conhecidos então e que resumiam praticamente toda a humanidade, reuniu-os num só povo. Quem eram estes dois povos? Judeus e gregos. Foi ele, Jesus, que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade. Isto é muito atual, porque vem-nos aqui falar dos gregos. Na altura, o judaísmo de então via o mundo dividido em dois blocos.
Nós, os judeus, e os outros, identificados sobretudo com os gregos ou os pagãos. Ora bem, Paulo vem dizer que Jesus não veio para fazer divisões ou para mantê-las, mas sim para unir. Unir tudo em Deus, anulando pela imolação do seu corpo a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos. A lei de Moisés dividia, porque privilegiava o povo de Israel, isto é, os judeus, e distinguia os outros. Portanto, separava os israelitas dos outros. Jesus veio unir uns e outros, diz Paulo. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros. A cruz tem dois braços, quase simboliza dois povos que ficam unidos no grande travessão, que é que simboliza o do corpo de Jesus. Num só corpo, diz, reunidos, estes dois povos estão reunidos num só corpo, num só espírito. Termina Paulo assim este trecho, num só espírito. Ele com a sua vida, especialmente com a sua morte. Pelo seu amor, que é amor inclusivo e não exclusivo, tem que unir naturalmente a toda a gente. E é para aí que temos que ir. Seu comentário, fazendo-nos muito brevemente. Sim. Realmente a leitura diz que Jesus derrubou o muro da inimizade entre os povos. E a palavra que mais vezes aparece nesta pequena leitura, aparece 5 vezes, é a palavra paz. Ele veio derrubar o muro da inimizade e estabelecer a paz entre todos. E, portanto, a união, a concórdia. O que é incrível é como é que uma mensagem tão bela, da paz, da harmonia, como é que isto é tão difícil de realizar? Como é que a gente nunca mais faz a paz, não é? Mas há aqui, portanto, um convite a uma operatividade, realmente, a construirmos e deixarmos de teorias. Eu termino muito brevemente. Há pouco tempo, o Papa escreveu uma carta, o Papa Francisco, uma carta a uns cristãos que se reuniam na América, de igrejas protestantes, pentecostais, e diz assim: temos que trabalhar pelo ecumenismo, pela unidade, derrubar o muro das nossas inimizades. Porque, por exemplo, os não cristãos, os muçulmanos, olham para nós, protestantes ou católicos ou isto ou aquilo, e vêem-nos igualzinho, não fazem diferença. Nós é que fazemos diferença entre nós. Então, vamos lá construir unidade e não fiquemos à espera que sejam os teólogos a resolver isso, porque senão, só depois do juízo final. Muito, sempre ao seu jeito, não é? A deixar-nos esses desafios que decorrem também destes textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, que agradeço terem apresentado no programa Eclésia. Mais logo pode seguir-nos também na Antena 1, onde estaremos pelas 22h45. Pode-se botar, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.